Vamos lá, Hunter, muito bem-vindo de volta. Vamos aqui para a aula 5 do Core Content mês 5, onde a gente vai tratar sobre tendência sazonal. A gente já aprendeu alguns conceitos nesse mês 5, que foi sobre quarterly shift, ou a mudança trimestral a cada 3 meses. A gente aprendeu sobre open float, que é o interesse em aberto. A gente aprendeu sobre o IPDA 20, 40, 60. A gente aprendeu sobre swings institucionais. Agora a gente vai adentrar a um novo assunto que vai trazer uma maior clareza nas aulas do Michael, que é justamente sobre o quê? Tendências sazonais. Vocês vão ver que na última aula do Core Content mês 5, eu vou trazer uma aula que vai englobar todo esse parâmetro do mês 5, advendo com os outros meses que já passaram, mês 4, 3, 2 e 1, vocês vão ver que há um casamento nesse quebra-cabeça. E principalmente quando vocês partem da premissa de assistir essa aula sobre tendências sazonais. Vocês vão ver que eu já venho passando essa questão do tendências sazonais há um pouco de tempo, só que de uma forma oculta, desde o Masterclass mês 1, 2, 3, que é sobre aquela lá formação de candle. Quando eu explico lá sobre as formações do candle, quando eu faço a divisão lá pela semana. Vocês vão ver que agora vai ficar muito mais claro. Em determinado período do ano, basicamente a tendência sazonal é: o mercado ele tem um comportamento pré-definido pelo IPDA. Nada é por acaso nesse mercado. Até que, se fosse tudo por acaso, perderia a graça de eu estar aqui ensinando a vocês sobre o algoritmo. Tá? Se fosse por acaso, o próprio Michael fala que perderia a graça para ele e também perderia a graça para mim, já que eu gosto, sempre frisar que eu gosto de ser 100% fiel ao que o Michael ele ensina. Não gosto de me desviar nem para a direita nem para a esquerda. É 100% fiel ao que o Michael ensina. Então, se os mercados fossem 100% aleatórios, perderia a graça. E se perder a graça, não faz sentido a gente estar no mercado. Então eu venho passando para vocês desde o Masterclass mês 1, 2, 3, algo bem interessante. Vocês vão pegar, vão relembrar isso daqui nessa aula, onde eu falo sobre os períodos de uma formação de candle. Só que eu explico de uma forma bem mais mastigada. Bem mais mastigada. Quando a gente vem e presta atenção aqui nessa questão de tendências sazonais, o Michael está ensinando algo que eu vou mostrar para vocês no final dessa playlist do mês 5. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Quando a gente trata sobre quarterly shift, o Michael nos ensina a fazer uma divisão da seguinte maneira: 3, 3, 3 e 3. A cada 3 meses tende-se a estar sendo feita uma remodulação no algoritmo ou um reparo no algoritmo, como eu já ensinei para vocês, e então o mercado tende a dar continuidade a uma movimentação ali de expansão. Só que, quando a gente vai tratar sobre tendências sazonais, a gente entende que em determinado período do ano mais específico, a gente tem uma determinada movimentação ou comportamento pré-definido pelo IPDA. Como por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês a palavra do Michael, tá? Eu não vou nem usar a minha palavra, eu vou usar a palavra do Michael. Abre aspas. Entre janeiro e fevereiro, geralmente há uma alta ou baixa que se forma. E se for uma alta, cai. E se for uma baixa, sobe. Até meados de junho. Ou ali por meio do ano. E por volta de junho a julho, essa alta ou baixa, dependendo da primeira movimentação que acontece entre janeiro e fevereiro. É como mais ou menos ali, partindo da última semana de maio para a primeira semana de junho. Geralmente atinge uma baixa sazonal e geralmente sobem pelo resto do ano. Então o que é que o Michael está dizendo? O Michael está dizendo basicamente que se em janeiro e fevereiro aqui o mercado fizer mais ou menos isso daqui, ó, ele tende a subir mais ou menos até isso daqui e então fazer uma entrega mais ou menos isso daqui, então um fechamento aqui, ó, de dezembro até janeiro, ou vice-versa. Então, o que é que o Michael está chamando a atenção? O Michael está chamando a atenção para esse primeiro período da tendência sazonal. Depois ele chama a atenção para esse ponto aqui da tendência sazonal, ó, esse ponto de inflexão aqui da tendência sazonal. E depois ele chama a atenção para basicamente esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó.
esses 4 pontos aqui durante o período de ano, que basicamente é o que? Abertura barra manipulação, uma breve expansão em formato também de manipulação, outra expansão em manipulação e então fechamento do candle, certo? Nesses períodos aqui, ó. Então você vai prestar atenção de janeiro para fevereiro, onde tende-se a formar uma alta, que ele está mostrando um exemplo baixista no vídeo. Ele fala assim, ó, janeiro a fevereiro geralmente há uma alta que se forma e cai até por volta de junho ou meio do ano. E por volta de junho ou julho ali mais ou menos. É como a última semana de maio e passa para a primeira semana de junho. Geralmente atinge uma baixa sazonal e geralmente sobem pelo resto do ano. Então o que ele está querendo dizer? Se o mercado ele atinge uma mínima aqui, ó, de janeiro a fevereiro, ele tende a estar subindo mais ou menos até a última semana de maio e primeira semana de junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Última semana de maio e primeira semana de junho. Então quando ela tende a se acontecer uma alta aqui, o mercado tende a estar caindo drasticamente pelo resto do ano. E então fazendo um movimento de retrocesso nesse último período aqui, ó. Nesse último período aqui. Esse período aqui é mais ou menos um período que o mercado ele pode ficar um pouquinho chato, tá? O mercado pode ficar um pouquinho chato. Eu não vou trazer agora o exemplo que o Michael mostra na aula, que é um exemplo ele comparando o USD, ou melhor, o DXY com as notas de 10 anos, porque eu quero deixar isso para o último vídeo dessa série. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, em suma, já bate e cobre muito de tudo que o Michael já mostrou e o Michael já demonstrou, e demonstrou durante todo o seu conteúdo que eu venho trazendo aqui para vocês de uma forma mastigada, desde o Masterclass mês 1, 2, 3, onde eu mostro para vocês o conceito de uma formação de candle e novamente nós estamos voltando aqui explicando em conceitos mais técnicos, que é basicamente a tendência sazonal. Então se você prestar atenção no que eu lhe falei aqui e você prestar atenção agora no gráfico, você vai ver muita coisa acontecendo. Tá? Vamos embora para o gráfico, vamos para o período de um dia. Vamos excluir isso aqui, já tem aqui alguns desenhos, mas eu quero excluir. Vamos pegar aqui 2024 até 2025. Vamos traçar a nossa ferramentinha de Fibo. Primeiro dia de janeiro até março. Primeiro dia de março. Basicamente, reparem que essa Fibo, nessas numerações aqui, ó, 0, 1, 2.54, 4.05, 5.55 e 6.05, já engloba toda essa divisão. 2, 3, 3, 3 e 1. Tá? 2, 3, 3 e 1. Reparem como, pessoal, é algo bem interessante. Olha o que é que o Michael fala. O Michael fala que entre janeiro e fevereiro, se o mercado alcançar uma mínima, ou geralmente ele fizer uma mínima, e ele deve subir até meados de junho. Se ele faz uma mínima, ele deve subir até meados de junho. Opa, olha lá, junho. Mais ou menos aqui, ó. Até meados de junho. Aqui. E então, nesse meados de junho, tende a acontecer algo e ficar o mercado meio embaralhado. A gente entende isso. Em meados de junho, o mercado tende a ficar um pouco meio que embaralhado. Reparem como o mercado vem, cai, ele atinge uma alta e cai. Pelo que o Michael fala, o restante do ano aqui deveria estar caindo até meados de quê? Dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro aqui. Deveria estar caindo mais ou menos até isso. Só que aqui é onde entra os conceitos que você vai conseguindo aplicar. Você vai conseguindo ali mesclar. Por quê? Porque você observa bem e vê que há uma quebra aqui, ó, e há uma mudança nessa estrutura. Então, quando o mercado ele abre aqui
por volta de setembro, a gente já entende que por volta desse período de tendência sazonal, isso aqui já não está mais válido. Ele já mudou isso aqui, voltou em um período de OTE e agora vai começar a entregar para um período de fechamento que tende a acontecer nesse mês de dezembro. Olha aqui. Abril, caiu. Entregou uma alta até mais ou menos meados de junho. O mercado caiu depois de junho, como o Michael fala. O natural seria que o mercado caísse até meados de dezembro aqui e então fizesse um fechamento mais ou menos aqui. Só que os senhores veem que o mercado ele faz uma ultrapassagem aqui, volta em período de OTE e sobe, para vocês entenderem que o mercado não é 100%. Tá? Não é 100%. Aqui a gente tem um parâmetro. A gente vai se baseando dentro desse parâmetro. Vamos para outro ano aqui, ó, 2023. Primeiro dia de 2023 até março. Beleza, deixa eu excluir isso daqui. Reparem como aqui a gente pode aumentar um pouquinho isso aqui, ó. Tá? Fica mais ou menos aqui na primeira semana de março. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Reparem aqui, ó, como eu tenho a abertura. Olha como o mercado ele alcança uma mínima nesses dois períodos aqui e então entrega uma alta mais ou menos ali meados de junho. Meados de junho o mercado tende a ficar o quê, ó? Tende a ficar um pouquinho bagunçado. Olha lá. Então é onde ele vem, faz a captura de todo esse acúmulo de ordens aqui, ó. Todo esse acúmulo de ordens aqui, então entrega para o restante. Certo? Entrega para o restante. Vamos para outro ano aqui, ó, 2022. Primeiro dia de 2022 até março. Reparem novamente como ele não engloba tudo aqui, ó. Então a gente vai lá e faz o quê? Estica um pouco, pega mais ou menos a primeira semana de março. Olha como o mercado ele vai milimétrico, ó. Preço de abertura. Mercado sobe, cai até meados de junho. Junho ele começa a fazer o que, ó? Começa a ficar confuso até que ele mostra uma mudança aqui. Ele mostra uma mudança aqui e então entrega um restante de direcional nesse último período aqui. Então faz o fechamento em dezembro, certo? Vamos para 2021. Primeiro dia de 2021 aqui, ó, até março. Reparem que mais uma vez não casa. Se a gente dá um saltinho de nada aqui, ó, a gente consegue englobar isso daqui. Olha como o mercado ele fica meio confuso, mas ele entrega o que está mais ou menos ali predisposto dentro desse script dele, onde em janeiro e fevereiro ele abre, cai, entrega, cai mais um pouco abaixo desse patamar aqui, nutrindo-se de liquidez. Essa queda aqui não foi suficiente e então entrega uma alta ao restante do ano. Reparem que depois dessa movimentação aqui nítida de manipulação, a gente não tem um embaralhamento dentro desse período aqui, ó, que a gente viu que nos outros 2 anos aconteceram, tá? Nos outros 2 anos aconteceram. Em tese, o que seria isso dentro do que eu venho ensinando para vocês lá desde o mês 1? Desse fechamento para essa abertura, acúmulo, manipula, expande e então distribui aqui para fechar, certo? Dentro desses períodos aqui, ó, expande para então fechar. Basicamente o que eu estava ensinando para vocês já desde lá do Masterclass inicialmente é essa questão de tendências sazonais. Só que eu estou mostrando tendências sazonais em quesitos de dias. Agora eu estou mostrando vocês em tendências sazonais em quesitos de, basicamente, vamos usar aqui uma palavrinha. Não vamos nem usar essa palavra aqui agora, que é para vocês verem isso no último vídeo.
tá? No último vídeo desse Core Content. Então, basicamente, é isso aqui que vocês vão procurar, ó. É isso aqui. E reparem como, intrinsecamente, nessas linhas aqui, ó, o mercado tende a ficar alvoriçado. O mercado tende a ficar oriçado para movimentações, certo? Ah, David, isso funciona em times menores? Com toda certeza, tá? Um minuto, vamos pegar só um exemplo aqui para mostrar para vocês. Alt G, quinta, meia-noite e sexta, meia-noite. Olhem como isso daqui é só algo muito assertivo. Olhem lá como o mercado ele é bem expressivo nisso. Olhem como esse período aqui, que basicamente é até mais ou menos 4 da manhã, fica algo meio confuso. Olha como ele alcança uma mínima e sobe mais ou menos até ali meados de junho, que seria aqui, que fica um pouquinho confuso. Só que não é, basicamente chega tão perto. Mas olha quando ele passa desse nível aqui, que seria já onde iniciar-se-ia uma movimentação bem rápida, o mercado começa a entregar mais rápido. Olha aqui mais ou menos, ó, às 9h40. Depois dessas 9h40, o mercado alcança uma mínima e então sobe até meados de, onde seria aqui setembro, e vai acumulando até dezembro, que seria isso daqui. Então basicamente aqui seria o período de manipulação, o período aqui onde o mercado deveria estar entregando em uma direção oposta. Como vocês podem ver que aqui veio em Seek and Destroy, não veio naquela movimentação bem direcional, como a gente viu nos exemplos anteriores. O mercado vem entregando em Seek and Destroy, ó. Então quando ele passa disso daqui, que seria mais ou menos o período de junho, que casa concomitantemente a abertura das 9h30, e por isso o Michael bate tanto, aguarde até as 9h30, o mercado vai, ó, entrega essa forte alta aqui pelo período da tarde, mais ou menos por onde? 3h30 da tarde, o mercado vai entregar essa forte queda. Então o mercado vai se repetindo desta maneira, de uma forma bem nítida e clara. Vamos ver só mais um dia aqui. Olha lá basicamente como o mercado aqui, ó, ele já foi mais fiel. Abriu, subiu, caiu até meados disso daqui e então subiu até meados disso, que é mais ou menos o que o Michael mostra lá naquele vídeo de 2017, que é esse comportamental aqui, ó. Abriu, subiu, caiu mais ou menos até esse quadrante aqui, que seria de junho até setembro, e então ele entrega uma movimentação ao contrário do que ele fez nesse período aqui, ó. Então vai mais ou menos até esse quadrante aqui. Veja que esse dia aqui ele bate e cumpre fielmente o que o Michael ele predispõe. Então 2, 3, 3, 3 e 1. Tendência sazonal. Geralmente, entre janeiro e fevereiro, há uma alta ou uma baixa que se forma e cai por volta de até meados de junho ou julho, que seria ali o meio do ano. E por volta da última semana de maio e início da primeira semana de junho, geralmente atinge uma baixa ou uma alta sazonal e geralmente sobem o resto do ano. Fica nesse jogo de vai e vem. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Esses 3 pontos aqui são 3 pontos de inflexão dentro do mercado. E eu vou mostrar para vocês o porquê esses pontos são pontos de inflexão. Beleza? Tamo junto, valeu, é só o começo. Muito obrigado a todos, forte abraço.